Olá, tudo bem com você? Na aula de Ciências da Natureza de hoje, vamos estudar sobre as estações do ano. Vamos tentar entender como esse fenômeno da natureza acontece e por que ele acontece. Então, preste bastante atenção, pois ao final desta aula você irá responder uma atividade e isso vai depender do que você irá absorver das informações passadas nesta videoaula. Quais são as estações do ano? Você já deve ter ouvido falar no verão, não é mesmo? A época que faz calor. O inverno, aquele período frio, o outono, época que caem as folhas, e a primavera, o período das flores. Mas você já parou para pensar por que acontecem as estações? Isso será o que vamos responder e compreender no decorrer desta aula. Mas antes, para entender o motivo do porquê ocorrem as estações do ano, vamos relembrar dois movimentos que o planeta Terra realiza, que é o movimento de rotação e translação. Nesse slide, podemos observar o Sol do lado esquerdo e o nosso planeta Terra do lado direito. Vamos imaginar que aqui seja o espaço e que essas setas amarelas sejam os raios solares atingindo a Terra. Observe que a Terra está um pouco inclinada em relação ao Sol. Você sabe que temos o período do dia e o período da noite, não é mesmo? Então, todos os lugares da Terra que os raios solares estão atingindo estão de dia e todos os lugares da Terra que não estão atingindo estão de noite. Por exemplo, o Brasil fica de um lado da Terra, enquanto o Japão fica do outro. Então, enquanto é dia no Brasil, é noite no Japão. Esse movimento que forma os dias e as noites é chamado de rotação. A rotação é um movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, ou seja, em torno de si mesma, como uma espécie de peão, ou então como você fica rodando no mesmo lugar por certo tempo. E o movimento de rotação dura cerca de 24 horas, ou seja, um dia. Agora, neste slide, nós vemos a Terra realizar um outro movimento, só que desta vez não é em torno de si mesma, como um peão, mas sim em volta do Sol. Este movimento em que a Terra percorre dando essa volta em torno do Sol se chama translação, e esse movimento não acontece tão rápido quanto a rotação. Este movimento dura dias e meses, mais precisamente cerca de 365 dias, o que equivale a 12 meses, ou seja, um ano. Então, a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e dura 12 meses, ou um ano. É neste movimento, o de translação, que demarcam os meses do ano e, consequentemente, a Terra assume uma posição diferente a cada mês em relação ao Sol. Em algumas vezes, a Terra estará mais próxima do Sol, em outras vezes ela estará mais longe, e isso faz variações no clima da Terra. Ou seja, quando ela está próxima do Sol, a Terra fica próxima do Sol, a Terra fica mais quente. Quando ela fica mais distante do Sol, ela fica mais fria, e isso vai formando as estações do ano. O período que fica mais próximo do Sol é a partir do dia 21 de dezembro, que demarca o período do verão. É uma época quente, onde faz muito sol e calor, e é preciso beber muito líquido gelado para mantermos a temperatura do nosso corpo em equilíbrio. Nesse período, algumas pessoas adoram comer sorvete e vestir roupas leves, O período do verão se encerra no dia 21 de março. A partir do dia 21 de março, a Terra fica mais ou menos próxima ao Sol, um pouquinho distante e um pouquinho perto. E a Terra varia as temperaturas entre 20 graus a 30 graus, ou seja, há dias com temperaturas mais amenas e outros dias mais quentes. Este é o outono. É comum as folhas caírem muito nessa época, para que as plantas armazenem energia para a chegada do inverno. Não vou me aprofundar nessa explicação, porque isso vai ficar para uma próxima aula. O outono se encerra no dia 21 de junho. Após o outono, a Terra começa a ficar um pouco mais distante do Sol, então entramos em um período mais frio que temos durante todo o ano. É o inverno. Nesse período, algumas regiões do nosso país, como o de Santa Catarina, chegaram este ano a ficar menos 0 graus. Isso é muito frio e chegou até cair um pouquinho de neve. Em outros países, a neve nesse período é muito comum e também é muito comum acontecer tempestades de neve. As pessoas usam roupas com mangas longas, cachecóis, toucas, tudo isso para se protegerem do frio e manter a temperatura do corpo em equilíbrio. O inverno se encerra no dia 23 de setembro. Após esse período frio, a Terra volta a se aproximar mais do Sol. É o período do ano em que as temperaturas ficam mais amenas e a natureza nos presenteia com as flores. As pessoas adoram esse período, porque elas podem passear em parques e bosques e desfrutar das belezas que a natureza dá por meio das flores e da temperatura super agradável. O período da primavera se encerra a partir do dia 21 de dezembro. Então inicia novamente o verão, pois a Terra se aproxima ainda mais do Sol.
Estas estações ocorrem nesta mesma ordem todos os anos que se passam.